Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Espero que todos tenham aproveitado um pouco as férias, apesar da gente estar nessa fase de quarentena, né? Fica mais difícil fazer qualquer atividade mais prazerosa, mas sempre é bom ter um tempinho para descansar. Bom, vamos retornar às nossas atividades. A videoaula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as vozes verbais, tá? Nas vozes verbais, pessoal, a gente tem a definição da seguinte forma: o que são vozes verbais? Nada mais é do que a relação entre o sujeito e o verbo. A gente vou pegar, olha, a última coisa que a gente viu foram os tipos de sujeito, né? A gente vai ver mais um pouco dessa relação entre sujeito e verbo. Deixa eu tentar pegar aqui o meu marca-texto para poder auxiliá-los isso. Então, nessa relação entre o sujeito e o verbo, a gente tem três perguntas a fazer sempre. Primeiro, o sujeito realiza a ação indicada pelo verbo? A palavra-chave aqui é o realiza. A próxima pergunta é: o sujeito recebe a ação indicada pelo verbo? Palavra-chave: recebe. E na terceira pergunta, o sujeito realiza e recebe a ação indicada pelo verbo? Então, as palavras-chave aqui são duas: realizar e receber. Então, o sujeito tem esse tipo de relação com o verbo. Ou ele realiza a ação que o verbo está dizendo, ou ele recebe a ação. E existe a terceira forma, que é as duas coisas: ele tanto realiza quanto recebe. Para cada pergunta dessas, a gente vai ter uma classificação, tá? São as classificações das vozes verbais. Vejam que eu não estou classificando nem verbo nem sujeito, estou classificando a oração como um todo, que eu chamo de voz. Voz verbal, então, é a relação entre sujeito e verbo. Quando eu dou uma classificação, que é a primeira, por exemplo, voz ativa, eu estou classificando toda a oração como voz ativa. Eu digo que essa frase está na voz ativa. O segundo tipo de classificação é a voz passiva. E o terceiro tipo é a voz reflexiva, para cada uma daquelas perguntas, tá? Mas eu vou retomar a pergunta nos próximos slides, só para vocês saberem. Então, a gente vai passar por esses três tipos de vozes: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vamos lá, então. Dentro da voz ativa, o sujeito, ele realiza a ação. Então, o importante aqui é lembrar disso. O sujeito é quem faz a ação indicada pelo verbo. Mas que ação é essa? A gente vai ver no exemplo, tá? Quando a gente tem um sujeito realizando a ação do verbo, a gente diz que esse sujeito é um sujeito agente. Agente porque é ele que faz, ele que pratica a ação expressa pelo verbo. Vamos ver no exemplo como isso funciona. Ó. Kátia comprou chocolates. Sempre, pessoal, a partir de agora, todas as vezes que a gente for analisar uma frase, a gente vai partir sempre do verbo. A gente pergunta qual é o verbo dessa oração. Então, a gente já identifica aqui que o verbo é o verbo comprar. Kátia comprou chocolates. Então, tá aqui o nosso verbo. Para descobrir o sujeito, a gente faz a velha e boa pergunta do quem. Quem comprou chocolates? Eu sei que foi a Kátia. Então, chocolates, eu sei que ele é o meu complemento. Se a gente quiser definir que complemento é esse, a gente vê que comprou é um verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Então, esse chocolates é um objeto direto, mas aqui eu vou chamar só de complemento, tá? Vejam que eu coloquei aqui no Kátia que ele é um sujeito agente, porque a ação do verbo é o comprar. A Kátia está realizando a ação de comprar. Ela que vai lá no mercado, dá o dinheiro e compra. Ela faz toda a ação. Por isso, essa frase aqui é uma frase em que a gente tem uma voz ativa, porque o sujeito, que é agente, realiza a ação indicada pelo verbo, que neste caso é o verbo comprar. Simples, né? A maioria das frases que a gente usa no português, elas estão na voz ativa, tá? Mas vocês vão ver que a voz passiva também é muito comum. Vamos lá para ela. A voz passiva, pessoal, a gente tem o sujeito que sofre a ação indicada pelo verbo.
Então, ele não vai fazer a ação, ele vai receber, ele vai sofrer essa ação indicada pelo verbo. Quando o sujeito sofre, a gente diz que ele é um sujeito paciente. Paciente, oposto de agente. Na ativa, o sujeito era agente, na voz passiva, o sujeito é paciente, porque ele recebe a ação do verbo, tá? Dentro da voz passiva, a gente vai ter uma ramificação. Significa que eu tenho duas classificações para a voz passiva. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética, tá? São essas daqui que a gente vai ver por partes nos próximos slides, tá? Então, é importante saber que voz passiva, o sujeito ele é paciente porque ele sofre a ação indicada pelo verbo. Vamos lá, na voz passiva analítica, eu peguei exatamente a frase da voz ativa para vocês entenderem como funciona. Lembra? Kátia comprou chocolate, está na voz ativa, porque comprou é o verbo, a Kátia é o sujeito, agente, e o chocolate é o complemento da minha frase. A gente vai fazer um X aqui, ó. Já coloquei ali a frase, então. Chocolates foram comprados pela Kátia é a voz passiva analítica. Mas como que eu faço isso? Eu vou pegar chocolates, que era o complemento da voz ativa, e vou colocar no começo. Então, eu peguei o complemento da voz ativa para começar a minha voz passiva analítica. E o que era meu sujeito vai lá para o final, tá? Então, eu tenho chocolates foram comprados pela Kátia, que é a minha voz passiva analítica, porque eu tenho os chocolates, que é o meu sujeito paciente, o foram comprados, que é uma locução verbal. Só lembrando, locução verbal é quando eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal, que, olha, tá batendo com comprou, comprados, ele é o principal. E o pela Kátia, que eu vou chamar de agente da passiva. Reparem uma coisa, pessoal. Aqui, o sujeito paciente, ele tá recebendo ação. Não é ele quem compra, é ele que é comprado. Por isso que ele é paciente. O pela Kátia é um agente da passiva, e só destacando isso para vocês, que o agente da passiva sempre é formado por uma preposição, que é o pela, e o que a gente chamava de sujeito agente quando a frase era na voz ativa, tá? Por isso que lembra que aqui sujeito agente, ele continua sendo agente, só que agora ele é um agente da passiva, porque estamos falando de voz passiva. Na voz passiva, a gente só muda o foco da frase. O que era complemento lá passa a ser sujeito aqui. A gente vai falar mais sobre isso na videoconferência, tá? Mas sempre tem o agente, quem fez a ação. Então, a gente vai chamar de agente da passiva. Vamos para a voz passiva sintética, tá quase acabando. A voz passiva sintética, ela é construída a partir do verbo na terceira pessoa mais o ser. Esse ser, gente, olha o nome que ele ganha. Pronome apassivador ou partícula apassivadora também, vocês vão encontrar esse nome, tá? Lembra no sujeito, qual sujeito que era? No indeterminado, que a gente tinha o índice de indeterminação do sujeito, que era o ser, era uma outra função do ser, aqui é outra, tá, gente? Aqui, o ser, ele vai ficar no lugar de alguma coisa que a gente já usou, eu vou mostrar para vocês. Ó, peguei a mesma frase, que era na voz passiva analítica. Chocolates foram comprados pela Kátia. O que a gente vai fazer aqui? Vai pegar o verbo, só que lembra que eu falei, a locução verbal é o auxiliar e aqui é o principal. Vou pegar o principal e deixar na terceira pessoa. Então, vai ficar compra. Vou colocar o ser, que é o pronome apassivador. Então, tá aqui, verbo na terceira pessoa mais o ser. E os chocolates, que é ainda o meu sujeito, tá bom? Só que ele é o meu sujeito paciente ainda, eu só mudei a posição dele. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Só muda a posição. Por que ele ainda é meu sujeito paciente? Porque ainda tá falando de voz passiva, tá? A única coisa, deixa eu voltar. A única coisa que muda aqui é que eu tirei o agente da passiva e no lugar do agente da passiva eu coloquei o ser. Lembra que eu coloquei aqui, falei para vocês que o nome desse ser é pronome apassivador? Ó, agente da passiva, apassivador. Ele tá substituindo quem comprou o chocolate, certo?
Então, o chocolate ainda recebe a ação de ser comprado, só que agora eu não coloco quem é o agente da passiva, só isso. Coloco no lugar dele um C. Essa forma de voz passiva, ela não é tão usada assim. A voz passiva analítica, que é a anterior, ou o exemplo aqui que eu coloquei para vocês, ela é muito mais usada. A última voz que aparece pra gente é a voz reflexiva. A voz reflexiva, ela tem uma característica especial, que é quando o sujeito, ele é agente, ou seja, realiza ação, e é paciente. Então, ele recebe a ação, coloquei aqui, ou seja, ele realiza e sofre a ação, realiza e recebe, dá na mesma, tá? Ele faz e recebe ao mesmo tempo, então é um verbo só indicando as duas coisas. Olha o meu exemplo, Kátia cortou-se. Para eu me cortar, eu tenho que fazer a ação do corte. Só que quando eu faço a ação, eu recebo a punição, né, gente? Então aqui, esse C, ele vem de reflexivo, tá? Não tem a função do C anterior. O C e o que, gente, infinitas funções no português. Mas a ideia aqui é a mesma quando eu falo assim, os amigos se abraçaram. Quando os amigos realizam a ação de abraçar, eles recebem o abraço. Os namorados se beijaram. Quando um namorado beija, ele também recebe o beijo. Então, são verbos que são reflexivos, por isso são vozes reflexivas. Quando a gente faz, a gente recebe a ação, certo? Então, aqui eu tenho um sujeito, que é a Kátia, que é tanto agente quanto paciente. E foi direto para a última. E por isso que ela é uma voz reflexiva, tá? Na voz passiva, o sujeito só é paciente. Na voz ativa, o sujeito só é agente, tá? Na voz reflexiva, que obrigatoriamente ele tem que ser as duas coisas. Antes de dar despedida aqui para vocês, eu quero só retomar o que foi falado nessa aula, tá? Falamos sobre as vozes verbais, quando a gente tem aquelas perguntas iniciais. Quem fez a ação? Quem recebeu a ação? Ele fez e recebeu a ação? E aí a gente tem as classificações. A voz ativa, quando o sujeito faz a ação. A voz passiva, quando ele recebe a ação. E aí eu tenho dois tipos de voz passiva. A analítica, que tem sujeito paciente, locução verbal e agente da passiva, e a voz passiva sintética, que é aquela que tem o C e não tem agente da passiva. Mas eu tenho ainda um sujeito paciente. E a voz reflexiva, que é aquela mais bonitinha, né? Que você faz e recebe a ação. Na próxima videoconferência, que vai ser na sexta-feira, eu vou dar exemplos práticos de como as vozes aparecem no nosso dia a dia, tá? Então vai ser muito importante que todos estejam presentes e acompanhem a nossa videoconferência. Espero que vocês todos tenham um bom retorno, saibam que eu estou morrendo de saudades e espero de verdade que vocês estejam se cuidando. Até mais, um grande beijo!